Muito bem. Então, hoje eu vou falar sobre a função emotiva da linguagem. A gente está começando, introduzindo os nossos estudos de português através do estudo das funções da linguagem, como uma maneira de classificar, de dividir os textos em categorias que a gente possa estudar, que a gente possa compreender características importantes que ajudem a nossa interpretação de texto. Além de ser uma matéria que possivelmente ela pode cair também dessa maneira na prova. As funções da linguagem, o estudo das funções da linguagem, que vem da linguística, ele é um assunto cobrado na prova da FUVEST, como do Enem. Está lá no conteúdo que foi cobrado. Mas, além disso, né, além dessa importância como matéria mais que pode cair, nem tanto por isso, esse assunto ajuda a gente a fazer uma interpretação de texto direcionada e que realmente acaba sendo muito útil, um dos assuntos mais úteis que a gente tem para estudar para as provas, né. A gente vai falar um pouco mais sobre essa função da linguagem, sobre as suas características e aproveitar essa ocasião para estudar alguns autores, alguns textos que refletem a função emotiva da linguagem e que possivelmente, né, vão também começar a compor o nosso repertório sociocultural. Esses são os autores, alguns autores dos quais a gente tem que ter um conhecimento razoável para a prova, especialmente o Drummond esse ano, o Fernando Pessoa também, né, caem na prova da FUVEST, e a gente tem que ir entrando aos poucos também no universo desses autores, né. Eu acho que esse estudo das funções da linguagem vai ser também uma boa oportunidade para isso, para a gente começar a nos familiarizar com esses autores, com a obra deles, com a visão de poesia que eles têm, né, com toda certeza esse repertório vai ser bastante útil para a prova. E vamos fazer algumas questões também, questões do Enem e da FUVEST. Lembrando desse mapa mental, para a gente se situar no nosso estudo de português, hoje a gente vai começar a detalhar um pouco mais o nosso conhecimento sobre a função emotiva da linguagem, a função expressiva da linguagem. Em outras aulas, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre cada uma dessas outras funções, a função referencial, a função conativa ou apelativa, a função fática, a função poética, a função metalinguística. Algumas a gente vai ter que dar mais destaque, embora todas essas aqui, tirando a função fática, elas vão aparecer bastante na prova da FUVEST, na primeira e na segunda fase. A função emotiva, que a gente vai estudar hoje, talvez seja aquela que está mais presente realmente na prova. Um destaque também na FUVEST para a função poética. Mas a função emotiva é aquela que apresenta a maior quantidade de textos, de questões, desafiando você a interpretar aspectos da emotividade, da expressividade. Como a gente vai ver, a função emotiva está relacionada com a subjetividade do seu emissor, com os sentimentos, com as emoções que ele está expressando. E isso às vezes é desafiador fazer essa interpretação, né, interpretar os sentimentos humanos. E os poetas, especialmente, eles conseguem talvez expressar de uma forma peculiar, de uma forma que muitas vezes é desafiadora também de compreender, os sentimentos humanos que são complexos. Então é desafiador a gente estudar essa função, mas a gente precisa conseguir fazer isso na prova, né, então vamos praticar o máximo possível ao longo desse ano a nossa interpretação de texto. Muito bem, então hoje, começando pela função emotiva da linguagem, quais são as características que vale a pena você lembrar? Bom, ela é definida pelo foco no emissor. O foco do texto, como a gente estava falando na primeira aula sobre as funções da linguagem, você lembra? A gente falou sobre o foco dos textos como um aspecto importante para a gente pensar, para a gente considerar. Talvez essa seja a primeira coisa que você tem que pensar quando você está diante de um texto que você está interpretando, está fazendo interpretação de texto, questão de interpretação de texto da prova, que é a maioria, 95% das questões da prova de português, interpretação de texto, né? Então, como que você faz? A primeira coisa que você tem que pensar é qual é o foco desse texto que está caindo nessa questão?
ele pertence a qual gênero textual? Também é uma pergunta importante, né, que agora a gente não está se fazendo tanto, não é tanto o foco, né, em outro momento a gente vai fazer um estudo mais de, gêneros textuais. Mas também é importante considerar: "Ah, esse texto é um poema", ou "Esse texto é uma letra de música". Beleza, dito isso, a gente vai ler aquele poema, essa letra de música e pensar qual que é o foco desse texto. Em qual dos elementos da comunicação ele tem um foco? Será que ele tem um destaque maior para o emissor desse texto? Ou seja, é um texto falando sobre aquela pessoa que escreveu falando sobre si mesma, ou um eu lírico se expressando, que não é nem sempre a mesma coisa, né? Uma diferenciação importante. É o eu lírico do texto, que é aquele que está falando ali, mas que não necessariamente é o autor. O autor, ele às vezes criou um eu lírico, criou uma subjetividade para aquele eu lírico. Não é o que ele está sentindo de fato que ele está expressando, é o poeta fingidor, famoso poeta fingidor do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, né? Diz um verso famoso do Fernando Pessoa. Mas, de qualquer forma, tem um emissor naquele texto. E se ele é o destaque principal, a gente diz que existe ali a função emotiva da linguagem. Beleza? Assim como em outros textos vão ter, por exemplo, foco no receptor, que é a função conativa, aquela que é utilizada, por exemplo, na publicidade. O foco está em quem está recebendo a mensagem, quem está lendo. Ele está falando com você, o destinatário. Aí é totalmente diferente, características diferentes desse texto. Então, a gente identificando esse foco, a gente consegue já direcionar mais a nossa interpretação, porque você já sabe se aquele texto tem essas características, é um poema ou é uma letra de música, está falando sobre o eu lírico, sobre o autor, usando muito a primeira pessoa, é um texto que a maior parte dele está na primeira pessoa, o eu, o nós, nos verbos, nos pronomes. Isso quer dizer que a gente está diante de um texto de função emotiva. Ele possivelmente vai estar expressando emoções, está falando sobre sentimentos, sobre opiniões, pensamentos, relacionando-se com o universo da subjetividade. Então, olha só, a gente viu que está diante de uma questão que tem um texto com essas características. Então, possivelmente, a sua interpretação de texto vai levar em consideração aspectos relacionados com essas características. É totalmente diferente se aquela questão de interpretação de texto, ela traz uma publicidade com verbos na segunda pessoa, no imperativo, falando com o receptor, convencendo ele de alguma coisa. É um outro tipo de texto, a sua interpretação de texto é totalmente diferente. E não tem como ser muito, digamos assim, não tem como variar muito no que vai ser cobrado, além de interpretar essas características que a gente está vendo aqui agora, nesse quadro, que eu espero que você lembre, aplicadas àquele texto que está sendo cobrado, né? Então, por isso que é importante esse estudo que a gente está fazendo. A gente está aprendendo a fazer interpretação de texto, que é uma coisa que é valiosa, né? A gente pensava antes que interpretação de texto era só ir lá na raça, né, e tentar entender o que está escrito. Não, a gente pode ser muito, isso pode ser muito facilitado quando a gente tem esse conhecimento. Muito bem, outros aspectos também. O uso da pontuação, como por exemplo, exclamações, interrogações, que evidenciem sentimentos, reflexões. O uso das reticências também, que pode mostrar ponderações, hesitações, olha, são recursos expressivos, emotivos. O uso de adjetivos de forma expressiva também faz parte da função emotiva. Todas essas, inclusive, né, por exemplo, a gente está falando de uso da primeira pessoa, usar pontuação como exclamação, interrogação, usar reticências, usar muitos adjetivos. Tudo isso não é muito legal de se fazer em um texto como uma dissertação argumentativa, como a sua redação. Então, a gente está estudando também as funções da linguagem para você saber, ó, isso não é para fazer naquele tipo de texto que é a dissertação. A gente não deve usar a primeira pessoa, mesmo quando tem um outro sentido mais geral que a gente está tentando fazer com aquela primeira pessoa, como os brasileiros somos um país, né, quando fala para falar dos brasileiros, dos cidadãos usar a primeira pessoa, não é muito adequado na dissertação, por causa disso, porque é função emotiva a primeira pessoa, não é função referencial, que é a dissertação argumentativa. E quando você estiver na faculdade escrevendo artigo,
artigo acadêmico, também, né, você vai ter que escrever. Em todos os cursos a gente tem que produzir, textos acadêmicos. E muita gente quebra a cara na faculdade, porque não sabe escrever texto acadêmico, porque não sabe isso que a gente está falando agora. Não sabe as diferenças entre os gêneros textuais que impõem certas características. Tudo isso que a gente está falando, você não pode fazer num artigo acadêmico. Você não usa primeira pessoa um artigo acadêmico. Um artigo acadêmico com referências em primeira pessoa, ele é normalmente mal escrito. Ok? Uhum. Muito bem. Vamos, então, dito isso, na verdade, uma coisa importante também. Isso que eu estou falando não são coisas que é para você decorar, exatamente. Tipo, ficar, né, lembrando das características da função emotiva. Isso pode até ser um conhecimento útil em algumas situações, em alguns momentos pode até cair na prova, mas é sobretudo um conhecimento, um repertório que organiza, sistematiza o processo de ler e interpretar um texto. Não cai, felizmente, tanto nas provas conteúdos teóricos, questões conteudistas de português. Não faz muito sentido mesmo. Agora, para você compreender as afirmações que são feitas sobre os textos, afirmações de interpretação dos textos, que você tem que dizer qual que está certo e qual que está errado, né? Qual que é a alternativa que melhor interpreta aquele texto? Normalmente, a gente vai começar a perceber que os aspectos considerados são características como essas que a gente está falando. Muito bem, vamos ver um exemplo prático. Um poema do Manuel Bandeira. Vamos começar pelo Manuel Bandeira. Que o Drummond, às vezes, é meio barra pesada, assim. Claro, o enigma do Drummond, logo de cara, eu estava dando uma olhada, assim, para a gente estudar. É meio pauleira, né? A gente tem que Uhum. construir um raciocínio para chegar lá e poder até apreciar, entender, né, o que ele está falando, para conseguir fazer bem essa interpretação de texto. Então, a minha sugestão é a gente ir fazendo isso gradualmente, né? Não faz sentido já chegar, de ficar estudando Claro Enigma aqui, você ficar decorando o que tem que saber sobre esse livro e não entender, na hora não conseguir fazer uma interpretação de texto mais sofisticada da FUVEST, né? Então, tudo isso vai servir. Olha só, esse aqui é o poema do Manuel Bandeira, chama Poema Só para Jaime Ovalle, que era um amigo do Manuel Bandeira, um intelectual lá da época do Rio de Janeiro. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Chovia, chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei, depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Então, olha só, né? Um poema, digamos, bem rústico. O poema do Manuel Bandeira, né? O Manuel Bandeira é meio assim. Tipo assim, ele não preparou uma rima, ele não fez nenhum verso com nenhuma métrica. Tem um verso que é só assim, chovia. E aí tem um que é, depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando. Quase descrevendo, né, o que ele está fazendo. Sem muita figura de linguagem, sem muita história, né, sem muita dificuldade também de dizer o que ele está sentindo, o que ele estava pensando naquele momento. E a poética do Manuel Bandeira é muito assim. Ele é um poeta que diz as coisas na lata, digamos assim. Diz as coisas que ele está sentindo na lata, especialmente, ele era muito bom nisso. Algo que é difícil, né? Uma habilidade rara. A pessoa ser capaz de dizer o que ele está sentindo com tanta riqueza. E, ao mesmo tempo, olha que interessante também eu achei nesse poema. Ele mostra o que ele está sentindo. Esse poema é basicamente um poema, pelo menos essa é a minha interpretação, né? Você pode pensar de outro jeito, mas ele está basicamente descrevendo o que ele estava sentindo, mas sem falar diretamente do que ele estava sentindo, né? Uhum. Ele estava basicamente falando as coisas que ele estava fazendo, descrevendo, sim, né? É extremamente descritivo esse poema, ele é quase puramente descritivo e narrativo, um pouco descritivo.
né? Ele não é nada, digamos, dissertativo, argumentativo. Ele não está falando sobre as ideias, as opiniões. Está falando puramente de forma descritiva, narrativa, sobre o que ele estava fazendo naquele dia. Literalmente. Hoje eu acordei, estava escuro. Amanhã já estava avançado, ou seja, já acordou tarde, mas estava escuro e estava chovendo. Uma triste chuva de resignação. Aí ele se levantou, bebeu o café que ele mesmo preparou, deitou, acendeu o cigarro e ficou pensando. Mas com tudo isso, descrevendo o que ele estava fazendo naquele dia, a gente imagina o sentimento que estava passando. Provavelmente, o principal foco desse texto é na expressão desse sentimento. Como você descreveria, Isabelle, se fosse uma questão da FUVEST, da segunda fase, pedindo para você descrever esse aspecto que está, digamos, implícito no texto? Tem um aspecto explícito, que é a descrição, né? Tá claro, ele está falando disso. Mas aí, por trás desse aspecto explícito, está implícito o sentimento, a subjetividade que o autor estava passando, o eu lírico estava descrevendo. E como você acha que ele estava se sentindo nesse dia? Eu acho que quando ele fala sobre o dia, que o dia estava escuro e que chovia uma triste chuva de resignação, eu acho Uhum. que isso também faz referência ao que ele sente, no sentido de ele estava se sentindo triste, ele não estava num dia, tipo, se sentindo bem. E quando ele fala, por exemplo, humilde Uhum. pensando na vida e nas mulheres que amei, tipo, no passado, também traz uma sensação de nostalgia. Muito bem. Eu achei muito boa essa descrição. Pois é, né? Essa expressão, uma triste chuva de resignação, ela entrega tudo, porque a chuva não é triste, né? Nem Uhum. feliz. A chuva cai só, Sim. né? É um fenômeno da natureza. Mas, certamente, com um verso como esse, o poeta ele está projetando num fenômeno natural a sua subjetividade, né? A gente não pode dizer isso, não parece que ele Sim. está projetando, inclusive não só nesse verso, esse é o que é mais evidentemente uma projeção emocional do poeta, mas desde quando está falando que estava escuro, chovendo, né, existe uma projeção de um sentimento, que a gente pode dizer que é esse sentimento triste, resignado, né, e nostálgico também, pensando sobre o passado, todo ele, né, descrito de uma maneira impessoal quase. Mas aí no final a gente acaba entrando em contato com essa dimensão subjetiva do poeta. Então, esse é um típico poema da função emotiva da linguagem. Você conhecia esse poema? Esse aí eu acho que não. É um poema famoso do Manuel Bandeira. Tem vários assim, né? A gente vai acrescentando no nosso repertório. Mas eu acho interessante também porque ele mostra um pouco da poética do Bandeira, né? Também é Uhum. interessante a gente pegar os poemas que eles são interessantes não porque vai cair, é muito difícil acertar qual poema vai cair na FUVEST, pode cair qualquer um, nem é muito meu objetivo. Às vezes eu até acerto com textos que eu dou que caem na prova depois, mas o objetivo não é esse, tá? É a gente conhecer mais sobre esse autor, entrando no universo dele, exercitando nossa interpretação de texto, né? Muito bem. Então, eu queria chamar a atenção nessa aula para um aspecto muito complexo da função emotiva da linguagem, que é a presença da subjetividade do emissor. Por isso que é tão, muitas vezes, difícil fazer uma interpretação de texto de função emotiva, de um texto emotivo. Nem todo poema tem função emotiva da linguagem, né? Atenção, função emotiva não é função poética, embora quase sempre a gente pega poesia como exemplo. A poesia pode não estar falando dos sentimentos subjetivos do autor. Tem poemas que falam sobre a poética, por exemplo, né? Sobre a arte, sobre a beleza, ou sobre outros, os mais variados assuntos possíveis. Mas muitas vezes, frequentemente, falam também sobre os sentimentos subjetivos. Então, olha só, são duas características diferentes, são funções diferentes. Mas talvez seja complexo para a gente lidar com a subjetividade nos textos e a gente acaba criando um pouco de medo, de trauma da interpretação de texto por causa disso, né? Muitas vezes os sentimentos, a subjetividade, ela está apresentada de uma maneira cifrada, né, no poema.
Tipo, o Drummond, ele muitas vezes, ele é especialista nisso, como a gente vai ver, em cifrar os sentimentos. Não sei para que isso, né? Ou melhor, eu sei bem por quê, ele mesmo disse, que é por causa da natureza dele. Mas é bem diferente do Manuel Bandeira, que ele, em vez de truncar, de cifrar o que ele está sentindo, ele tenta falar da maneira mais simples e poética possível. O Drummond não, ele já cria, né, metáforas complexas, né? Ele cria versos intensos, né, fortes, com referências à história da literatura, para dizer o que ele está sentindo na subjetividade. Às vezes é meio difícil a gente decifrar isso. Aliás, né, esse vai ser um dos nossos desafios esse ano nessas aulas, né? Por isso que o livro dele de poema, olha isso, né? É o Claro Enigma, né? O livro de poemas que a gente vai ter que ler. Claro Enigma. Olha o que o Drummond está dizendo. Ele está criando o enigma, enigmas poéticos. Claro, né? É até um paradoxo, né? Essa expressão. Mas qual que é esse enigma? Muitas vezes é o da subjetividade. É a maneira que ele escolheu de expressar a subjetividade dele. E não só o Drummond, né? Mas os mais variados textos que a gente tiver a função emotiva, a gente vai ter esse desafio de interpretar a subjetividade humana. Né? Espero que a FUVEST também não dificulte muito, porque também não é esperado que uma pessoa jovem, na idade escolar, depois do ensino médio, tenha um conhecimento do ser humano a ponto de conhecer, compreender essas complexidades, as profundezas da nossa subjetividade, né? Por exemplo, pensando nisso, no que é subjetividade, que é você lidar com os sentimentos humanos, interpretar os sentimentos humanos, pode ser uma coisa realmente infinitamente complexa, né? Olha só essa lista que eu peguei da neurologia, isso aqui é neuropsiquiatria, falando sobre a classificação dos sentimentos humanos. Sentimentos classificados como sendo aqueles relacionados com necessidades não atendidas, ó. Tipo assim, sentimentos negativos, digamos. E sentimentos relacionados com necessidades atendidas, satisfeitas, sentimentos positivos, mas não é essa expressão, sentimentos negativos e positivos. Aí olha só, né? Eles podem ser divididos de várias maneiras e tem infinitos estados de humor do ser humano, estados de sentimentos. E isso muitas vezes vai criar um desafio para a gente, né, lidar com toda essa complexidade. Mas a gente também não precisa entrar em minúcias sobre a psicologia humana, né? O nosso objetivo é interpretação de texto. Mas eu fiquei pensando que talvez a gente ter um bom repertório de conhecimento sobre os sentimentos humanos pode ser importante para fazer isso que a gente tem que fazer na prova, né? Sobretudo ao lidar com textos da função emotiva da linguagem. Uhum. Felizmente, é uma coisa que vai ser um pouco mais direcionada da maneira como tem sido a prova da FUVEST. É frequente que na primeira fase já apareça uma boa parte dos textos de português, já vem dos livros ou dos autores que são da lista de leituras obrigatórias. Tem grande foco para eles na prova. Né? Não é só que você tem que saber porque vão cair questões específicas daqueles autores, mas é que muitas vezes as questões de interpretação de texto aproveitam textos daqueles autores. E aí a gente vai ter que, né, no mínimo, conhecer a subjetividade, os sentimentos complexos que autores como o Drummond, eles colocaram na sua poesia, Cecília Meirelles, o Guimarães Rosa, né? Felizmente a gente vai poder direcionar um pouco. Bom, vou pegar um poema do Drummond, então, vamos tentar entender a função emotiva da linguagem nele. A Flor e a Náusea. Esse poema você conhece? Flor e a Náusea? Da Não, flor no asfalto? acho que não. Então, vamos ver. Esse é um poema, um dos mais famosos do Drummond. Lembre-se dele, ele não vai cair na prova, porque ele é um poema de outro livro do Drummond, é da Rosa do Povo. Pode até cair, né? Não é impossível, mas não é o mais provável. Aham. Porém, oi? Nada. Porém, ao mesmo tempo, é bom a gente estudar, a gente vai conhecer um pouco mais do Drummond,
É mais fácil de entrar pelo Drummond, aliás, entrar no Drummond, no universo dele, na cabeça dele, através de poemas como esse. Na outra aula a gente leu o poema de Sete Chaves também, você lembra? Mundo, mundo, Uhum. vasto mundo. Se eu me chamasse Lembro. Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Ó, já são dois e mais a Florianáusea hoje, são dois poemas importantes do Drummond, tá? Uhum. Florianáusea. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. A gente não vai ler o poema inteiro, porque ele é um poema longo, tá? Uhum. Eu peguei um trecho selecionado, mas aí vamos pegar essa primeira parte do poema, dar uma olhada no que ele está contando para a gente, né? Bom, você acha que esse poema, digamos, ele reflete sentimentos relacionados com necessidades atendidas ou necessidades não atendidas? Você lembra daquela definição que eu acabei de mostrar? Sentimentos relacionados com necessidades não atendidas, ou seja, quando você está frustrado, né? As Sim. suas necessidades afetivas não estão sendo atendidas, Uhum. você, tipo assim, né, tá chorando, querendo mamar, e a sua mãe não quer te dar o peito, aí você fica frustrado, você fica com Uhum. raiva, triste, com, né, revoltado talvez, né? E tem as necessidades atendidas, quando você tem aquilo que você quer, aí você fica bem, né? Fica contente, satisfeito, aliviado. Bom, esse trecho aqui do poema, você acha que o Drummond ele tem necessidades afetivas atendidas ou não atendidas? Não atendidas. Não atendidas, né? Digamos assim, ele provavelmente está bem frustrado Uhum. com a vida, né? Com o quê, né? Aí o nosso desafio é um pouco esse também, né? Com o que o Drummond tá tão frustrado? Porque ele, na verdade, na poesia dele, ele tá realmente assim, não tá bem, entendeu? É uma pessoa que conta que ele realmente não estava bem, ele estava angustiado com a vida. Em alguns livros, no A Rosa do Povo, ele fala assim, né, que ele tá tem um poema que ele fala que ele tá frustrado porque ele não pode botar fogo em Nova York, entendeu? Porque por ele estava lá queimando, né, botando uma bomba em Wall Street, acabando com o capitalismo. E aí, ele, já que ele não pode fazer isso, ele anda aí na bad. É, tipo, quase literalmente isso que ele fala no poema. Hum. E aí, tipo, esse poema também remete a isso, né? Olha só, né? Preso à minha classe. Ele também vários poemas falam isso, né? Que ele não é um homem do povo, um operário, um trabalhador que, segundo a teoria marxista, era aquele que ia libertar a sociedade da desigualdade, da opressão, né? Ele é só um intelectual pequeno burguês, o Drummond. E aí, e isso é frustrante para ele também, porque, né, também em outros poemas ele olha para o operário e pensa como ele queria ser mais pleno, igual a pessoa da classe trabalhadora. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Ou seja, né, a sociedade de consumo em volta, sugerindo promessas de felicidade que o poeta, que não é nenhum bobo, sabe que são totalmente enganosas. A gente até falou sobre isso, né, as promessas da sociedade de consumo. A gente começou a falar sobre isso na aula de redação. Isso, para mim, evoca o pensamento, a visão do Drummond também. Ele também vê que a sociedade de consumo está aí, enganando todos, e sabe que isso é uma ilusão, né? Ele nem se engana, nem tenta se enganar com aquelas promessas da felicidade, igual muitas pessoas fazem, né? E aí ele fica sendo espreitado por essas mercadorias, por esses impulsos ao consumo, e também por, olha só, melancolias, né? Devo seguir até o enjoo? Ou seja, né, será que até onde que eu aguento isso aqui? Posso sem armas revoltar-me?
Olha, eu falei também, né, da pontuação. A pontuação é importante também na função emotiva da linguagem. O questionamento, colocar interrogações reflete um pensamento que é indagativo, é questionador, está se perguntando sobre a vida, se aquilo faz sentido. E aí ele pensa que, na verdade, né, ele não tem armas para ir lá em Nova York e botar fogo. E também, provavelmente, ele sabe que não ia adiantar fazer isso, né? Não ia resolver Uhum. nada. É só uma metáfora, né? O problema é que explodir a ilha de Manhattan, na verdade, versa assim, né? Tipo, explodir a ilha de Manhattan. É só uma metáfora, porque não vai adiantar nada. Já tentaram fazer isso, inclusive, não deu certo, né? Jogar os aviões em Nova York para ver se Aham. acabava com o capitalismo, não deu certo. Uhum. Enfim, aí também essa é a angústia do poeta, né? Olhos sujos no relógio da torre. O relógio muitas vezes representa essa questão do tempo, do capitalismo, né? Lá em Santos tem um relógio da torre de uma estação de trem antiga, que foi construída pela Inglaterra no século XIX. Aí embaixo do relógio está escrito assim: Time is money. A frase do capitalismo, né? A frase Uhum. capitalista é Time is money. Aí para mim isso me remete, né? O Drummond sempre fala dessa angústia diante do tempo que é dinheiro no capitalismo, né? Que se tornou só uma forma de contabilizar o fluxo do capital. E ele nem esconde depois, é o tempo é de fezes, maus poemas. Olha isso, né? Então, realmente, para ele estava literalmente na merda, digamos assim, né? Com o perdão da palavra, como ele diz. O tempo pobre, o poeta pobre, aí também eu achei interessante ele colocou na terceira pessoa, mas ele está falando de si, né? Tá falando de si mesmo, é função Sim. emotiva. Sob a pele das palavras, as cifras e códigos, tudo é cifrado para o Drummond, né? Tudo fica meio cifrado, oculto. As coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Aí ele continua um pouco e depois o poema tem uma mudança, uma virada, que aí ele fala assim: uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor, ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Passa um completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Então aqui, alguma coisa mudou Não, nesse trecho do poema em relação aos sentimentos que ele estava descrevendo? O que que você acha? eu acho que não. Por que que você acha que ele Ah, não, mas criou a calma. flor que nasceu na rua, é uma flor no asfalto? Isso é É uma uma coisa boa metáfora, não é? que é, sim, Pois é, que não essa mudou. metáfora representa, será? Uma flor que nasceu no asfalto. Hum. Eu não sei, tipo, literal, mas pra mim é uma coisa meio uma coisa boa que nasce no meio de uma coisa não necessariamente Hum, ruim, mas sim, enfim, mas na eu não sei aridez, o né. sim, mas eu não sei o que quer dizer, tipo, literalmente, assim, não sei É, a explicar. gente não tem co não é o nosso objetivo também, assim, querer dizer o que o Drummond queria dizer com isso, Uhum, né. A gente fica com as interpretações. O poema está em aberto, nunca tem uma interpretação que fecha, fala: "Ah, não, é isso que ele quiser, acabou". uhum. Mas a gente pode dizer que a flor representa possivelmente a esperança, né. Sim, eu ia falar isso agora. Esperança talvez seja um sentimento, esperança, né. A Sim. gente sente no peito, assim, né, é uma sensação física, que é um sentimento que pode até não ser um sentimento, assim, né, relacionado com uma necessidade atendida. Eu acho que a flor eu entendi um pouco mais que o asfalto que pra mim ficou meio
Sim, porque o asfalto representa a cidade, né? Essa cidade, é a Babilônia, né? Do Drummond. Porque olha lá, né? Que onde ele está, ele senta no chão da capital do país. É o Rio de Janeiro, tá? Que a Rosa do Uhum. Povo é em 1940, né? O chão da capital do país que ele está falando é o Rio de Janeiro. Ele está lá no meio do Rio de Janeiro, no asfalto, entendeu? Na pedra. E aí em volta, tipo assim, você imagina, né? Ele não estava lá na roça dele, porque o Drummond é um cara da roça de Minas Gerais. Ele é de Itabira. E aí ele morava na roça quando ele era criança. Mas depois ele foi para o Rio de Janeiro. Então, para ele, imagina, para um cara lá do interior, matuto de Minas Gerais, que viu o tempo passando devagarzinho no meio do pasto, o que é sentar no chão da capital do país do Rio de Janeiro, em volta um monte de carro passando a toda, né, buzina cortando, a polícia correndo, né, os negócios, o capital, né, toda a especulação, os bondes, os ônibus, os rios de aço do tráfego, tá vendo? Então é todo um universo que ele constrói que representa algo para ele. Aí a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Drummond para entender o que quer dizer para ele essa imagem, né? A gente vai ter que, para você entender melhor isso, com o tempo a gente vai entrando mais no universo do Drummond e vai percebendo, mas para mim esses símbolos aqui que representam a urbanidade, eles não representam só, digamos, um espaço físico do mesmo jeito que para a gente. A gente é acostumado, né? A gente não mora numa grande cidade, mas é uma cidade urbanizada, é uma cidade que tem os seus ônibus, o seu trânsito, os seus negócios, né? E a gente está acostumado também com essa realidade, mas para o Drummond isso representa um sistema em crise e um sistema que é muitas vezes colocado como ele como a causa da angústia dele. A angústia dele vem de viver nesse mundo do asfalto, dos negócios, do capitalismo, entendeu? Uhum. E olha só, mas olha como que é a esperança dele, né? É feia, mas pelo menos é uma flor, né? É uma flor que nasceu ali, meio fraca e tal. E olha só, furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Ele ainda descreve essa gradação, é uma gradação, mas figura de linguagem a gradação, né? Ela representa também os sentimentos que ele estava descrevendo que eram cada vez piores, né? O enjoo, né? Que ele falando, devo seguir até o enjoo, olha o enjoo aqui, o nojo, né? São os sentimentos do Drummond diante desse mundo aí da Babilônia, do capitalismo. Tudo bem. Depois a gente volta mais no Drummond. Bom, vamos ver mais um que a gente vai ter que estudar também. É o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é bem desafiador a gente entrar no universo dele. É um universo complexo e muito rico também, do ponto de vista da subjetividade que a gente está falando. E a gente vai ver na FUVEST que eles vão cobrar uma questão até mais específica do Drummond, que é o livro Mensagem do Fernando Pessoa. Então não cai os heterônimos, Alberto Caeiro. Na época que eu fazia a FUVEST, tinha quase esses mesmos autores. Tinha Drummond, tinha Manuel Bandeira, tinha Fernando Pessoa, tinha Guimarães Rosa, enfim. Até hoje, meio parecido, né? Mas na época eu tive que fazer o Alberto Caeiro. Você já estudou Fernando Pessoa, Isabelle? Você conhece um pouco sobre o que eu estou falando, os heterônimos? Pouquinho, tipo, bem pouco, mas sim. Sim. A gente vai ter que estudar um tanto de Fernando Pessoa. Espero que eu consiga mostrar de maneira interessante, porque é muito interessante também o que ele fala. Mas a gente tem uma obra muito grande do Fernando Pessoa, que se a gente fosse estudar mesmo e tal, entrar em detalhes, ia ser difícil e, não, felizmente, não é necessário. A gente tem que fazer uma coisa mais direcionada, né? Uhum. Entre muitas coisas do Fernando Pessoa, ele tem os heterônimos, que são poemas escritos com outro nome. É o Fernando Pessoa escrevendo, dando outro nome para as obras dele. Inclusive, não só dando outro nome, mas criando outras personalidades. Ou pelo menos, assim, no mínimo, provavelmente, né? Outros aspectos da personalidade dele que ele transforma em um verdadeiro eu lírico. Ele conta a história da vida desse eu lírico, como que é, e cada um deles tem uma visão de mundo diferente. Mas aí na FUVEST vai cair esse ano o Fernando Pessoa,
ortônimo, que a gente fala, que é ele por ele mesmo, ele escreveu o nome dele e tal. O livro Mensagem, que é um livro que não é só função emotiva, tem muita função emotiva, tem muitos poemas falando sobre a subjetividade dele, de maneira muitas vezes rica, complexa, mas também tem muito sobre função poética, ele fala muito sobre a poesia nesse livro, né. Então a gente também tem que conhecer a visão da poesia para o Fernando Pessoa. Mas aí, antes de chegar lá, que é mais difícil também, eu peguei um outro textinho, só para você conhecer, que é de um livro que eu tenho de cartas do Fernando Pessoa para a namorada dele da época, que é a Ofélia Queiroz. Ele tinha, tipo, a namoradinha dele, a vida inteira foi, tipo, a paixão dele, e eles ficaram trocando cartas a vida inteira. Só que não deu muito certo ao longo do tempo, não foi dando muito certo essa relação, porque o Fernando Pessoa não era, assim, exatamente uma cabeça normal, uma pessoa muito normal da cabeça, como a gente vai perceber, né. Só pode, assim, um cara que escreve um monte de coisa, com outro nome, criando outras personalidades, é quase assim, esquizofrênico, entendeu. A cabeça Sim. dele, né, tem vários compartimentos, cada um com personalidade diferente, muitas vezes conflitante. Uhum. Aí, às vezes, eu acho que ele devia dar umas travadas, porque, né, as personalidades dentro dele entravam em conflito uma com a outra. Aí a pessoa ficava ali paralisada, né. E é interessante esse livro de cartas, porque é ele sendo ele mesmo, tentando ser ele mesmo, né, porque tá falando com a namorada dele, não estava escrevendo coisa para ser publicado, para os leitores saberem como ele é, né, que é tudo construído, né, o poeta é fingidor, como ele diz. Aí ele tá sendo ele mesmo. Aí tem uma carta que ele escreve para a namorada dele, num dia lá, 1929, olha só: "Excelentíssima senhora Dona Ofélia Queiroz, um abjeto e miserável indivíduo chamado Fernando Pessoa, meu particular e querido amigo, encarregou-me de comunicar a Vossa Excelência, considerando que o estado mental dele o impede de comunicar qualquer coisa, mesmo a uma ervilha seca, exemplo da obediência e da disciplina, que Vossa Excelência está proibida de pesar menos gramas, comer pouco, não dormir nada, ter febre, pensar no indivíduo em questão. Pela minha parte, e como íntimo e sincero amigo que sou do meliante, de cuja comunicação com sacrifício me encarrego, aconselho Vossa Excelência a pegar na imagem mental que acaso eu tenha formado do indivíduo cuja citação está estragando este papel razoavelmente branco e deitar essa imagem mental na pia, por ser materialmente impossível dar esse justo destino à entidade fingidamente humana a quem ele competiria, se houvesse justiça no mundo. Cumprimenta Vossa Excelência, Álvaro de Campos, engenheiro naval, setembro de 29. Então, podia ser uma carta meio estranha, né, para uma mulher pode receber, se só que tem um detalhe, né, o Álvaro de Campos, que assina essa carta, é o Fernando Pessoa, que está falando, né, que essa carta diz que é o amigo dele, que é abjeto, miserável, que mandou dizer para ela que ela não pode ficar pensando nele, nem ficar sem comer, nem sem dormir, e aconselhando ela a pegar a imagem mental que tenha dele, deitar na pia, porque é impossível jogar ele mesmo pela pia. Essa entidade fingidamente humana que ele competiria se houvesse justiça no mundo. Então, assim, né, será que ele estava bem, o Fernando Pessoa, no dia que ele escreveu essa carta? Não. Estava, assim, tranquilo da cabeça, zen, em paz, né? Eu Não. acho que não. E aí, assim, né, talvez por isso não tenha dado certo o relacionamento, né, imagina a menina ter que lidar com isso. Que ela era, assim, era uma pessoa normal, entendeu? Ela era uma garota, tipo, de classe média de Lisboa, não conhecia nada do mundo, não estudava muito, não lia um monte de livro, não estava nem aí para essas coisas, né, era uma garotinha, só que ela gostava do Fernando Pessoa, que era muito inteligente, mas que, assim, né, tinha uma visão de mundo meio peculiar e sentimentos meio peculiares também, a ponto de criar uma imagem mental em que ele tem o amigo que compete ao amigo dele, engenheiro, falar com a Ofélia Queiroz, a namorada dele, e falar ainda para ela ficar longe dele. Realmente,
né? É uma subjetividade peculiar, difícil de lidar, mas a gente pode dizer que assim, não é uma pessoa que está muito bem, que não está falando que está satisfeita, muito realizada, né? Provavelmente está incomodada com a existência, com a condição humana. Provavelmente nesse dia ele estava transtornado, sofrendo demais, revoltado com a condição humana, com a filosofia, com a história da filosofia, alguma coisa assim. E olha, interessante, né? O Álvaro de Campos, esse que escreveu essa carta, tem um livro de poemas dele. É o maior de todos os heterônimos, é o do Álvaro de Campos. Ele escreveu um monte de poema como Álvaro de Campos, o Fernando Pessoa. E são os poemas mais transtornados, o que ele estava pior da cabeça, digamos assim, mais angustiado com a vida, era com Álvaro de Campos. Ou pelo menos assim, né? Provavelmente Fernando Pessoa, na época que ele estava mais angustiado e pensativo, ele escrevia poemas e assinava como Álvaro de Campos. Enquanto ele era o Alberto Caeiro, quando ele assinava como Alberto Caeiro, os poemas falam da natureza, da beleza que é você ficar em paz, você não pensar em nada enquanto está na natureza, que não faz sentido nenhum ficar refletindo sobre as coisas, ficar meditando demais e perdendo a saúde mental, né? Que o que vale mesmo é só observar como os pastores fazem no interior. Enfim, né? Tudo isso cabe dentro de um ser humano, dentro da subjetividade do ser humano. Vamos fazer algumas questões? Tem algumas questões que eu peguei que são do Enem, porque assim, né, eu dei uma pesquisada nas questões da FUVEST e tem umas questões da FUVEST, assim, difíceis, né? Principalmente quando começa a cair Claro Enigma, alguns livros de poema do Drummond mais difíceis, não é muito fácil, nem o Fernando Pessoa. Mas não é que assim, né, não é algo impossível e tal. A gente tem que ir construindo um repertório e construindo um raciocínio para chegar lá e conseguir fazer esses poemas, como a gente vai ver, né? E aí eu resolvi começar com questões do Enem, estudar por questões do Enem, porque aí a gente vai gradualmente, né? Sim. Chegando nisso. Bom, olha esse poema do Bandeira, uma questão do Enem. Só é meu o país que trago dentro da alma. Entro nele sem passaporte, como em minha casa. As ruas me pertencem, mas não há casas nas ruas. As casas foram destruídas desde a minha infância. Os seus habitantes vagueiam no espaço à procura de um lar. Só é meu o mundo que trago dentro da alma. Manuel Bandeira, um poema de Chagall. Quem que é o Chagall? Você conhece o Chagall? Não. É o nome desse poema. Chagall, na verdade, não é um poeta, é um escritor, é um pintor. Aqui, Marc Chagall. Aí, junto dessa questão, vinha um quadro do Chagall que chama Eu e a Aldeia. O Chagall ele é um pintor russo do começo do século XX que pintava uma obra que a gente é difícil de classificar, meio surrealista, meio expressionista, né? Mas é bem viajado, né? Ele usa formas de uma maneira meio onírica, parece assim, o universo dos sonhos, um pouco. Um universo bem subjetivo, a gente pode dizer. Ele distorce bastante a realidade de forma lírica, de forma criativa, mas visando uma expressão da subjetividade, né? Aí ele fez esse quadro e chamou de Eu e a Aldeia. Olha lá, tem o cabritinho, mulher ordenhando, o homem com uma foice indo trabalhar no campo, igrejinha, casinhas, algumas casinhas, ixi, umas casinhas viradas de cabeça para baixo, mulher virada de cabeça para baixo, viagem. E aí, né, o Bandeira escreveu um poema falando: só é meu o mundo que trago dentro da alma, possivelmente sobre esse quadro. Ele está falando, né, da subjetividade, do mundo da psique, talvez, da subjetividade que está dentro da alma, que é o país dele. Ou, né, a aldeia, né, a sua aldeia. Talvez no poema do Drummond, ele traduziu, do Bandeira, ele traduziu como o país. Muito bem, a arte, em suas diversas manifestações, desperta sentimentos que atravessam fronteiras culturais. Relacionando a temática do texto com a imagem, percebe-se a ligação entre a alegria e satisfação na produção das obras modernistas, b. memória e a lembrança passadas no íntimo do enunciador, c. saudade e o refúgio encontrados pelo homem na natureza,
D, lembrança e o rancor relacionados ao seu ofício original, ou E, exaustão e medo impostos ao corpo de todo artista? E aí, Isabelle, o que você acha? Eu acho que não é a letra A. Eu acho que não é a letra E. Certo. Calma. Eu acho que não tem nada. Pode voltar rapidinho? Claro. País que trago dentro da alma, entro nele sem passaporte, como em minha casa. Ele está habituado àquele lugar dentro dele. As suas me pertencem, mas não há casas nas ruas. As casas foram destruídas desde a minha infância. Os seus habitantes vagueiam no espaço à procura de um lar. Tá, calma. Volta lá na. Ser um poema do Manuel Bandeira também é uma informação importante. A gente ainda não tem todo esse conhecimento, mas o Manuel Bandeira é um poeta que fala muito da nostalgia. Igual o poema que a gente leu hoje, né? Do poema Só para Jaime Ovalle. Uhum. É um poeta da nostalgia, um poeta marcado pelas lembranças do passado, pela questão da memória afetiva, que é o É seu que a mundo. letra D, por exemplo, eu não sei se eu concordo muito com a parte do rancor. Rancor, não, né? Eu Não, acho que ele não né? tá falando disso. É, Seria uma então eu tiraria interpretação ela. A exagerada, eu questão da acho. lembrança eu acho que até vai, assim, mas o rancor não. Pois é. Eu acho que também não é a letra D. Aí eu acho que, tipo, essa questão de saudade traz um pouco dessa sensação de nostalgia, mas a memória também. Sim, pois É, é. e volta de novo, calma. É, E aí? Você já chegou em 50% de chance de acertar, hein? O que você acha? hum, Será que o principal aspecto que ele está trabalhando nesse texto é a questão da relação do homem com a natureza? não, Ou né? se Eu já trata tinha da tirado. questão da Eu achei que intimidade do eu não enunciador? tinha. Eu acho que é a de cima, a letra B. Memória e Vamos lembrança ver? passada no íntimo enunciado. Muito bem, é a B. E ela descreve exatamente o que a gente queria, aonde a gente queria chegar com essa aula, na verdade, né? É a gente reconhecer esses aspectos no texto, né? Que independente do conteúdo dessa memória, ele nem entrou em muitos detalhes sobre, tipo assim, qual que é a relação dele com essa memória. São memórias que trazem angústia, que trazem tristeza, ou trazem conforto, felicidade. Não, ele falou, na verdade, da questão de que isso está fortemente presente no íntimo dele, do enunciador. Enunciador é a mesma coisa que emissor, que a gente está falando no começo da aula. Uhum. Ele usou essa expressão, a palavra começa, a gente já tem que acender uma luzinha na nossa cabeça. Opa, ele está falando, olha só com essa frase. Ele está falando da função emotiva da linguagem, não é? Ele está descrevendo a função emotiva relacionada, sobretudo, com o aspecto nostálgico. Com qual sentimento? Qual era o estado da subjetividade do eu lírico, do enunciador, do emissor? Era um sentimento nostálgico, né? Era um sentimento que evidencia a importância das lembranças do que a gente tem dentro da nossa alma para nós, para quem somos nós. É a discussão sobre a função emotiva da linguagem. Então, é muito pertinente essa interpretação sobre esse poema. E não deveria nos surpreender, né? É uma interpretação que está de acordo com reconhecer aquelas características que a gente vem falando desde o começo da aula. Então, é para isso que a gente estuda essas características, que a gente passa por essa teoria. É para, nessa hora, a gente reconhecer isso. Não é uma interpretação de texto freestyle, né? É tipo reconhecer características que a gente estudou da linguagem. Vamos ver mais uma do Enem. Olha só. Aquele poema que a gente já viu. Poema de 7 faces. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração.
fragmento do Carlos Drummond de Andrade, do poema de Sete Faces. Aí tem lá um texto da Eurídice Fontella, que era uma poeta. CDA imitado. Quem será que é o CDA que ela está falando? Não sei. Vamos ver. Ó vida, triste vida, se eu me chamasse Aparecida, dava na mesma. Você entendeu quem que é o CDA? Não. É o Carlos Drummond de Andrade. Ah, tá. Aí ela tá fazendo o quê? Uma intertextualidade, né? Só que em vez de ser Se eu me chamasse Raimundo, é uma poeta, uma mulher, né? Vida, Entendi. triste vida, se eu me chamasse Aparecida, dava na mesma. Ela imitou o Carlos Drummond de Andrade, né? Assim, ela fez com esses versos uma paráfrase do Carlos Uhum. Drummond de Andrade, né? Uhum. Uma paráfrase própria, criativa, muito rica, né? É uma poeta que também é muito interessante. Ela lembra um pouco o Drummond. É tipo o Drummond de saias. Uhum. Muito bem. Eurídice Fontella intitula seu poema CDA, Sigla de Carlos Drummond de Andrade. Ah, se você não tinha sacado, ó, o Enem deu pra gente. E entre parênteses indica imitado. Por quê? Como nos versos de Drummond, vamos ver, ela vai interpretar os versos de Drummond. A gente já fez um pouquinho isso, a gente já interpretou um pouco esse poema. Vamos ver se o que a gente aprendeu serve para a gente responder no Enem. Como nos versos de Drummond, o Vida, Triste Vida, se eu me chamasse Aparecida, dava na mesma, apresenta o receio de colocar os dramas pessoais no mundo vasto, expõe o egocentrismo de sentir o coração maior que o mundo, C. Aponta a insuficiência da poesia para solucionar os problemas da vida. D. Adota tom melancólico para evidenciar a desesperança com a vida. Ou E. Invoca a tristeza da vida para potencializar a ineficácia da rima. Não é a letra A nem a letra B, eu acho. Beleza. É... Pera. É que pra mim a letra C e a letra E estão muito parecidas. São parecidas, mas diferentes também, né? Então, mas aí eu acho que pode ser alguma das duas. Pode, né? Então eu descartaria a letra D. Beleza. Agora. É porque, ao mesmo tempo, a D, assim, ela não tá errada. Olha que Não. interessante, ela não tá errada. Não tô falando que ela não, tá? Mas ela não tá errada, mas ela perde um aspecto importante da interpretação desses textos. O problema dela é esse. Uhum. Ela diz algo certo, eu acho que sim, tem um tom melancólico. Tá Sim, eu lamentando a acho que ela vida. tá certa, mas eu acho que tem alguma mais certa que ela, sabe? É, mas o problema é porque ela não fala de algo que a CE fala, que é da poesia, que Sim. esses versos, eles são metalinguísticos, né? Uhum. Eles estão falando sobre a poesia, de alguma forma, não é? É, eu acho que a C faz mais sentido que a E, porque a C fala sobre a poesia e a E fala sobre a ineficácia da rima. É, não Eu é acho que é mais exatamente sobre a a poesia do que sobre a rima em si. a rima, assim, ele tá falando sobre a rima, a ineficácia da rima, só que a ineficácia da rima é um símbolo, não é? É uma Sim. metáfora. Do Uhum. quê? A gente poderia dizer, né, da insuficiência da poesia. Resposta certa, alternativa C, justamente. Tem a ineficácia da rima, né? É tipo assim, um poema sobre isso, né? Uhum. Poema parodiando, ironizando a ineficácia da rima. Se eu me chamasse Raimundo, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Então, assim, poderia até ser bonito, né? Ter essa rima. Que irônico, né? A minha vida rima com. A meu nome rima com a vida. Mas não resolve nada isso. Sim. Assim como no poema da Eurídice Fontella. Se eu me chamasse Aparecida, triste vida, dava na mesma. Uhum. Então, uma informação que pode ajudar é que a gente vai perceber que o Drummond, que era um cara bem angustiado, a gente até falou sobre esse poema, né? E os poemas dele normalmente expressam
sentimentos relacionados a necessidades não atendidas, necessidades afetivas não satisfeitas. Mas talvez a grande frustração dele não é nem aquela que a gente estava falando do capitalismo, de não poder botar fogo em Nova York, de não poder botar uma dinamite em Wall Street, de não poder, né, se revoltar contra o sistema, contra a Babilônia. Eu acho que a pior angústia dele é com a própria poesia, que a poesia traz o conforto, que é o que ele acabou fazendo para lidar com a vida, para lidar com todos esses sentimentos, foi escrever poesia. Mas, ao mesmo tempo, ela não é suficiente, porque senão, né, ele estaria falando: "Ah, não, tô bem, graças a Deus, graças aos versos eu me salvei, me encontro em paz com o mundo". Ele não falou isso. E quem falou isso foi o Alberto Caeiro, mas o Drummond, ele só usa poesia para expressar os problemas da vida. Então, isso reflete, né, é interessante que esse verso, aliás, essa alternativa, ela reflete um aspecto importante para a gente compreender da obra do Drummond. Então a gente aprende com o Enem. Vamos fazer uma última questão? Eu tinha colocado Uhum. um da FUVEST, mas ela é um poema do Claro Enigma, depois a gente vê, porque ele não é fácil, a gente ia ter que ficar um Tá. tempinho lendo, tá? Uhum. É bem embaçado, é um claro enigma mesmo. E aí aquelas questões, as 4 alternativas, tem que julgar todas, interpretar, Uhum. depois a gente faz. Por quê? Eu tô fazendo isso, né, eu tô introduzindo os assuntos pra gente estudar, a gente tem um tempo pra fazer isso, né. É bom fazer com qualidade. Eu não sou muito a favor de ficar correndo, a gente ficar correndo com a matéria para passar por tudo até o final do ano. Chegar assim, ó, eu passei por tudo, né? Você não pode reclamar que eu passei por todos os assuntos. Mas eu prefiro que a gente vá absorvendo com qualidade, né? Você já tem, no colégio você vai ter toda a matéria, digamos assim, que cai nas provas, né? Tipo, Sim. sim, a princípio, formalmente, o que não quer dizer que você esteja, tipo assim, aprendendo 100% de todas as matérias que tem, mas lá você Uhum. vê tudo. Uhum. E aí eu acho que o que a gente tem para fazer de melhor é fazer aquilo que é mais difícil, né, que é pegar e ler e tentar entender realmente aquilo que está lá, né. Uhum. E a gente fazer isso juntos, porque não adianta eu passar por uma coisa e você realmente não absorver aquilo, não entender o que está acontecendo, porque uma hora você vai ter que fazer sozinha também, vai ter que fazer toda essa interpretação de texto sozinha. Aí olha lá, peguei um de Cecília Meirelles, a gente também vai ter que estudar Cecília Meirelles, né, só que aí não é dos poemas líricos dela, esse aqui é muito bonito. É um poema, a gente vai ter que ler o Romanceiro da Inconfidência, que são os poemas dela falando da Inconfidência Mineira, do Tiradentes. Uhum. Muito bem, então olha só. Tu tens um medo, acabar. Não vês que acaba todos os dias? Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que te renovas todos os dias, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que é sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer. E então serás eterno. Então, a Cecília Meirelles está falando sobre um sentimento também, né. Uhum. O medo, ela está falando sobre o medo, olha só que interessante. Um poema sobre o medo, mas qual medo, né, que ela está falando? Talvez seja o grande medo que povoa a vida do ser humano. De morrer? O medo de morrer, né, medo da morte. É um poema sobre o medo da morte. E olha que interessante, é um poema que usa a segunda pessoa. Eu tinha falado: "Ah, a segunda pessoa é típico da publicidade, função conativa, né, verbos no Uhum. imperativo, como, morrerás por idades imensas". Uhum. Mas esse aqui não é um poema com foco no receptor. Ela está falando de você, tu tens o medo, mas olha isso, quem é tu nesse caso? Não é só o leitor, é tu, o ser humano, né. A Sim. Cecília Meirelles faz isso muitas vezes. Ela está esboçando um diálogo, mas é um diálogo com quem? Com o ser humano, então ela está falando dela mesma, né. Uhum. Esse é um poema de alguém que está falando com experiência de causa, né, está falando sobre o sentimento do medo da morte, de alguém que vive esse sentimento e que está falando sobre, de alguma forma, assim, a solução que ela encontrou para esse poema, Uhum. para esse Esse sentimento, né. medo. Uhum. No fundo, acho que é um poema muito mais otimista com a vida do que aqueles que a gente vê além do Drummond, né. Ele Sim. reflete, talvez assim, não
necessidades atendidas, porque o medo da morte não vai ser dissipado, ela está falando até isso, né? Que, né, esse desejo de não ter medo da morte não vai acontecer, só quando você entender isso, que a morte está presente todos os dias. E você morre no sentido, talvez assim, né? Quando ela fala morres, quando a gente morre no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Ele está falando que morrer é a mesma coisa que uma transformação, né? Porque ao mesmo tempo você se renova todos os dias, no amor, na tristeza. Cada vez que no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, algo morre em você, é porque tem algo novo nascendo. Então, é como uma constante, eterna transformação a vida. Tudo isso é repertório, tá? Também permite a gente interpretar isso conhecendo Cecília Meirelles, que tem um poema dela que ela fala justamente isso também, sobre esse sentimento, que ela fala: aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Eu acho que me lembra esse poema também, né? Que assim, o que acontece com a primavera, né? Você poda as árvores, cai os galhos, né? As folhas caem, mas depois nasce de novo. Sim. É um eterno nascer e morrer. Aí esse poema está descrevendo exatamente isso, né? Aí ela diz, né, que você é sempre outro, porque você está sempre transformando, mas ao mesmo tempo você é sempre o mesmo. Isso é Heráclito, né? Isso é o rio que sempre flui e a gente nunca é o mesmo. Só que de uma forma poética. Muito bem, a gente vai ver mais Cecília Meirelles quando estiver vendo o Romanceiro da Inconfidência. Vamos lá. A poesia de Cecília Meirelles revela concepções sobre o homem em seu aspecto existencial. Ó, aprendi com o Enem. A poesia da Cecília Meirelles fala sobre subjetividade, emoções, mas sobretudo ligadas a questões existenciais. Olha que interessante. Isso é função emotiva também, né? Em Cântico 6, o eu lírico exorta seu interlocutor a perceber como inerente à condição humana a sublimação espiritual, graças ao poder de se emocionar. B, o desalento irremediável em face do cotidiano repetitivo. C, o questionamento cético sobre o rumo das atitudes humanas. D, a vontade inconsciente de perpetuar-se em estado adolescente. Ou E, um receio ancestral de confrontar a imprevisibilidade das coisas. E aí, Isabelle? Olha, não é uma questão muito fácil não essa, tá? Tá. Ela é meio desafiadora mesmo, porque realmente Cecília Meirelles, aliás, né, questões existenciais como essas que a gente está falando são difíceis, né? Não sei o que você achou dessa aula, se você achou difícil essa análise que a gente está fazendo, mas faz parte, né? A gente precisa conseguir perceber essas questões nos autores, e a gente mesmo, né, assim, de certa forma, tem que fazer esses questionamentos para conseguir entender o que eles estão falando, né? Acho que a dificuldade é essa. Tipo, o Drummond nos convida com aquele poema da Florianáusea a pensar um pouco sobre como é angustiante. Ele está falando que é angustiante, mas não é só para ele. Ele está falando, você também não fica angustiado de pensar, né, nas melancolias, nas mercadorias, na sociedade de consumo, no capitalismo, no asfalto, nos rios de aço do tráfego? A Cecília Meirelles convida a gente a refletir também sobre o medo da morte, talvez, não sei, né, se você já tinha pensado muito sobre essa questão do medo da morte como algo humano. Mas eu achei interessante essa questão, porque olha só o que o Enem fez. Ele pegou o medo de acabar, que, né, a gente morre todos os dias
E ele chamou isso, olha só, de um receio ancestral. Olha que interessante esse procedimento para fazer essa questão. A primeira vez que você leu, eu ia falar a letra E, só que aí eu vi a parte da imprevisibilidade. E pra mim o poema não deu tanta sensação de uma coisa imprevisível, porque a morte é uma coisa previsível, é a única certeza que a gente tem. E o tempo todo ela fala que tudo que acaba renova. Então pra mim isso não é uma coisa tão incerta. Sim, entendi. Ué, mas assim, a morte é certa, né? Mas Sim. aí a renovação, ela eu acho que talvez ela coloque como algo eternamente imprevisível, porque é eternamente algo novo, né? O novo é Tipo, algo que de se tipo, diferencia, né? Que é primeiro diferente do que a gente conhece. aham, Aí eu acho que talvez a imprevisibilidade esteja nisso, na pode ser. renovação de todos os dias, no Uhum. amor, na tristeza, né? E que a gente é sempre outro, né? Mas é isso que você falou, mas ela fala como um paradoxo, que tem, Uhum. que é tudo certo, porque nós somos sempre os mesmos, e porque a morte está sempre aí. Mas, ao mesmo tempo, é uma eterna imprevisibilidade, porque a gente vai ser sempre diferente. E aí talvez isso que seja, né, reconhecer a eternidade. Qual que é essa eternidade que ela fala? A eternidade é o de aceitar a eterna renovação, a eterna imprevisibilidade. Tá. Pode não ser a melhor palavra para descrever esse poema, né? Tudo bem, Aham. entendo também. Mas é a que o Enem achou que mais se aproximava de traduzir essa questão Sim. existencial Aham. complexa, né? Vamos ver. Mas eu também estou falando, mas a alternativa certa é realmente é a E, né? Uhum. E esse receio ancestral, para mim, ele descreve bem a questão do medo de morrer que ela está falando. É algo instintivo quase, né? É primordial. E muitas vezes é inevitável. A imprevisibilidade das coisas. A gente não sabe quando que vai ser o fim, né? Quando que é o começo. Enfim, né? Mas também essas são questões presentes na poesia da Cecília Meirelles, como a gente vai ver, Sim. né? A gente vai desenvolver esse repertório também. Beleza, então, Isabelle. Depois a gente vai voltar lá no Drummond, mais no Claro Enigma. Vamos aprofundando nosso repertório, senão fica também muito difícil, né? A gente pegar coisas, poemas difíceis que a gente não está entendendo, é melhor a gente ir entendendo aos poucos, né? Uhum. Então é isso, beleza? Beleza.